Você sabia que pets também podem doar sangue? Uma bolsa de sangue, inclusive, assim como com os humanos, né, pode salvar a vida de outros animais em diversas situações de risco, como acidentes, doenças raras e cirurgias. Mas para doar sangue, os cães e gatos precisam ter alguns requisitos e ainda é preciso que os tutores façam o cadastro deles. Quem vai explicar tintim por tintim é o Matheus Facundo, que já tá por aqui. Facundo, boa tarde, querido. Seja bem-vindo, tá? Amigo. Boa tarde a quem nos escuta na Verdinha e também pela TV Diário. Isso mesmo, a gente traz um assunto que ele é uma novidade para muita gente, né? Inclusive você disse que não sabia, né, Luiz? Mas é uma curiosidade muito bacana. Bem interessante, bem bacana, né? Já que a gente também tá no Junho Vermelho ainda, né, gente? Que é o mês da conscientização da doação de sangue. Por que também não falar de doação de sangue de animais, né? E para isso a gente tá aqui no estúdio com o Alisson Kalkman, que ele é supervisor de unidade lá da Clínica Veterinária Jacó, que fica lá no Passaré, aqui em Fortaleza. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, né, começamos aí com o processo de cadastramento dos animais para poder realizar aí esse processo de doação de sangue dentro da Clínica Jacó, através de um trabalho maravilhoso da Secretaria Municipal de Proteção Animal. Com certeza temos aí com alguns pré-requisitos, tanto para cães quanto para gatos também, né? Os cães, por curiosidade, eles precisam ter pelo menos 25 quilos. Tanto os cães quanto os gatos precisam ter de 1 a 7 anos de idade, pelo menos, tá? No caso dos gatos, eles precisam ter aí pelo menos um peso superior a 4,5 kg. E a gente pede aí o comprovante vacinal, né? Como é bem parecido aí nesse quesito com a medicina humana. Então, a prevenção em relação a hemoparasitoses, né? Que são os parasitas do sangue. Como também aí as doenças que poderiam ser contagiosas nesse sentido, né? No caso dos gatos, nós temos aí a FIV e a FeLV, que são grandes problemáticas aqui, tanto em Fortaleza quanto no Brasil, mas a gente tem essa questão aí bem difundida, né? É importante também que os cães e os gatos sejam de grande porte, então a questão do peso, ela reflete também aí no score corporal, né? Então, cães obesos, não necessariamente eles têm aí um vaso calibroso, que às vezes dificulta no processo de coleta da bolsa de sangue. Temos algumas diferenciações dentro também aí das bolsas de sangue que estão à disposição. Então, quais seriam, por exemplo, assim, uma raça, um tipo de raça, por exemplo, falando de cachorros, né? Das mais conhecidas, assim, que eles estão aptos a doar, né? Dentro desses pré-requisitos que você já viu, assim, doando. A gente costuma pegar muitos pitbulls, né? Os animais que realmente têm vasos mais calibrosos e acabam tendo uma musculatura mais desenvolvida, porque com eles acaba sendo mais fácil, né? Claro que ser um cão dócil ajuda muito no processo, porque é um processo relativamente demorado, vamos assim dizer, né? É mais demorado que a doação humana? Não, o tempo ele é meio similar mesmo, é que a coleta da bolsa varia muito de acordo com o temperamento do animal, o calibre dos vasos, então isso tem essa questão da diferenciação da medicina humana também, porque a medicina humana basta a gente realmente pedir para a pessoa ficar parada que tá tudo certo, né? Os animais não acabam não sendo exatamente assim. Ô Alisson, com relação aos humanos, a gente tem os tipos sanguíneos, aqueles mais raros, mais escassos. Quando a gente fala de animal, tem isso também? Tem. Todo paciente que passa aí por um processo de transfusão, ele passa aí num procedimento laboratorial, né? Pra gente pesquisar o grau de compatibilidade sanguínea em relação à bolsa de sangue também do doador. Não é exatamente a mesma forma que a gente observa no ser humano, porque as tipagens sanguíneas funcionam de maneira um pouco diferente nos animais. É um pouco mais complicado do que os seres humanos, assim. Não basta ter só aí um O negativo para ser doador universal, não funciona bem assim. E Alisson, sobre os usos, né? A doação de sangue, de medula, é usado para salvar muita gente em casos de câncer, né? Casos mesmo mais graves, às vezes as pessoas sofrem um acidente precisando aí de uma transfusão. Queria detalhar um pouquinho mais sobre os usos, os benefícios, né? Quem que eles vão beneficiar? Por exemplo, se um dia eu cadastrar o meu pet para ser doador de sangue, quem é que ele vai estar ajudando, né? O que é que ele vai estar ajudando? Em que casos ele vai atuar ali, aquele sangue? Então, o potencial de ajuda ele é gigantesco, tá? Desde pacientes que sofrem por hipovolemia, né, que é um caso, uma diminuição no volume de sangue,
em decorrência de alguma situação aguda, como por exemplo acidentes. Então um animal que chega pra gente politraumatizado, gatos que sofrem aí quedas de ambientes que tem uma altura considerável, às vezes briga de cães, pode acabar diminuindo o nível de hemoglobina, né? Então, o que é responsável por carregar o oxigênio no nosso corpo, sofrendo uma diminuição, o paciente já é necessária aí uma questão da transfusão. E também, muitas vezes, a gente pega casos de anemia crônica. Então, os pacientes que são acometidos por hemoparasitoses, que às vezes sofrem um achado laboratorial também. Então, um paciente que às vezes precisa de um procedimento cirúrgico e quando vai fazer os exames pré-cirúrgicos, a gente nota aí que ele tem alguma anemia ou às vezes uma trombocitopenia, que é referente ao nível de plaquetas no nosso sangue também. Ele também é um animal que talvez necessite aí de uma transfusão de sangue, pensando não só no transoperatório, ou seja, no momento propriamente dito da cirurgia, mas no pós-operatório, porque em casos, por exemplo, aí entrando de forma um pouco mais detalhada, né, no caso das hemoparasitoses, são os parasitas do sangue que comentei anteriormente, eles podem aí sofrer os animais eles podem sofrer uma descompensação dessas doenças depois de passar por um procedimento anestésico, né, um procedimento cirúrgico. Então a gente já meio que faz como prevenção. Lembrando que todo tipo de transfusão ele é uma reposição temporária aí do sangue. Quando é causado por uma anemia crônica, a gente precisa investigar a causa base sempre. E em relação às fases agudas, claro que envolve trauma, envolve tudo isso. Com certeza. E aqui em Fortaleza, o Hemocentro ele vai ser uma unidade pioneira, né, o Alisson? A gente ainda não tem uma data, né, como a gente estava ali conversando, mas assim, o que é que vai poder ser feito lá no Hemocentro, assim, como é que vai ser esse trabalho da equipe que vocês estão montando? Com certeza, é um trabalho que é pioneiro no Brasil inteiro, né? Como a gente comentou anteriormente, a gente tem diversos hospitais públicos no país inteiro, mais um cadastramento já, porque a gente está em processo de cadastramento dos animais agora, que isso tudo está galgando aí para um futuro muito promissor de ter realmente aí a disponibilidade de, quem sabe, estoque de bolsas futuramente. Claro que tem todas as situações para poder estocar essas bolsas, tem tudo que precisa ser realmente muito bem alinhado, mas a gente está em processo de cadastramento aí visando um pioneirismo nesse sentido. A gente conseguiria salvar muitas vidas, a gente vai conseguir salvar muitas vidas quando isso se concretizar, através principalmente da Secretaria de Proteção Animal. Que maravilha. Ô Alisson, quero agradecer demais pela tua participação aqui na nossa Hora da Verdinha, tá? Desejar sucesso nos projetos, nos planos, tá bom? E volto sempre. Agradeço, Alisson. Volte sempre. Foi muito importante essa participação para tirar essas dúvidas, né? Alisson Kalkman aqui com a gente foi o nosso convidado e Matheus Facundo que conduziu Frequência Pet desta quarta. Até a próxima, hein, Facundo? Até semana que vem, meu amigo.